para tudo existe um limite, principalmente para más declarações e péssimas atitudes. E isso está recheado, infelizmente, principalmente no meio do povo de Deus. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, considere essa possibilidade e nos dê essa moral. Quem é mais ligado no campo da teologia, dos debates teológicos, dos seminários, já está por dentro de uma figura chamada Walter Reggiani. Mas eu quero desenhar aqui para vocês as minhas primeiras impressões a respeito dessa figura, para você que não conhece, que não tem um contato, que não sabe quem é o Walter, que tá aqui meio perdido. Walter Reggiani, quem é o Walter Reggiani? O Walter Reggiani é aquele senhor que você olha para ele e você diz, esse cara é um tiozão do churrasco. Você já presenciou um churrasco em família e tem aquele tiozão que fala um monte de coisa rude, que fala um monte de coisa pesada? É semelhante às tias do Zap. Quando você vê as tias do Zap, ela diz assim, saiu no jornal que foi visto um ET, saiu no jornal que aconteceu agora um golpe e agora coisas absurdas que você olha e já diz, cara, isso daí é fake news puramente simples. Fake news, não tem como haver veracidade nesse fato. Então, o Walter Reggiani, ele é aquele tiozão do churrasco que você olha, você vê o que ele fala, é um cara meio escrachado. O que eu penso do Walter Reggiani é que ele é um cara de pouco estudo, isso é fato, principalmente quando você olha o campo teológico, os vários nomes, pessoas polidas, e você olha aquilo que o Walter Reggiani ele tem entregado em termos de conteúdo, em termos de compreensão de assuntos teológicos. O Walter Reggiani é um cidadão extremamente limitado no que diz respeito ao conteúdo teológico. É um cara que não domina os originais, e isso daí, claro, assim, eu também não domino, né? Vocês podem estar dizendo assim, aqui você está dando pitaco numa coisa que você também não domina. Óbvio, não domino, mas eu estou colocando o Walter Reggiani como uma figura conhecida que é no meio dos grandes. E no meio dos grandes ele é um cara de pouca instrução, é igual o Paulo Júnior, homem de Deus, cara prega com muita veemência, mas é um cara pouco instruído no campo teológico, quando diz respeito aos originais, a questão de produção, de material e etc, coisas desse tipo. O Walter Reggiani também está nesse patamar. O Walter Reggiani, ele é um cara que ele não tem um poder de oratória muito boa, ele não sabe se comunicar. É um cara que quando você para assistir, você diz, meu Deus, o cara não consegue organizar muito bem as ideias, ele não consegue passar aquilo que ele acredita com muita empolgação, com muita determinação. É um cara que é muito ruim em debates teológicos, porque ele parte para um caminho de esculachar o oponente e não os argumentos do oponente, certo? Então ele vai lá, ele faz uma sátira, ele é pouco reverente, coisas desse tipo. Então eu acho que ele deveria se preparar um pouco mais em questão de debates, em questão de apresentar o seu conteúdo. Ele é muito ruim em comunicação também. Ele é um cara que banaliza o debate teológico. Você chamar o Walter Reggiani para um debate teológico dos assuntos que ele costuma tratar, é pedir para descer o nível do programa que você apresenta, é pedir para partir para baixaria, porque ele é um cara que ele vai escrachar todo mundo, ele vai chamar todo mundo de católico romano, vai chamar todo mundo de passapanista e coisas desse tipo. Então, talvez você deva refletir se vale a pena chamar o Walter Reggiani para um programa seu, que você tenha de debate, ou se você até mesmo vai assistir conteúdos do Walter Reggiani, debates em que ele participa. O Walter Reggiani hoje ele é uma figura caricata. Quando você diz Walter Reggiani, todo mundo nem quer nem saber do que vem em seguida. Só quer saber de rechaçar, porque ele é uma figura hoje caricata. Quando você pensa em Walter Reggiani, você automaticamente pensa em uma figura que não merece ser levada a sério. E o mais grave de tudo isso, quando diz respeito ao Walter Reggiani,
é que ele é um cara que ele é taxado de sectarista. Porque o que o Walter Reggiani aborda diz respeito a colocar 95% das pessoas que se dizem cristãs em um campo muito problemático, um campo de herege. Então, para o Walter Reggiani, mais ou menos assim, se os meus dados estiverem certos e se realmente for uma faixa de 95%, questão lá dos arminianos, ele está dizendo em outras palavras que apenas 5% dos cristãos que existem no mundo, principalmente no Brasil, são pessoas que conseguem ter a verdadeira compreensão daquilo que é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Calma aí, galera. Estou interrompendo vocês aqui só um pouquinho para lembrá-los que o YouTube nos notificou, nos avisou que mais de 30% das pessoas que assistem os nossos conteúdos ainda não são inscritas em nosso canal. Então, por favor, gente, se você caiu de paraquedas aqui, só é clicar nesse sininho. Ah, Moaz, não quero pagar nada, não quero ter vínculo com nada. É completamente gratuito e ajuda esse conteúdo a chegar um pouco mais longe. Então, gente, se inscreve no canal, né? Ativa a notificação e deixa o seu joinha se puder. Forte abraço e continue com esse vídeo que vai ser muito edificante. Tendo dito isto, eu preciso colocar algumas coisas na mesa, certo? Eu preciso colocar algumas coisas na mesa. O Walter Reggiani, ele é um cara, por ser caricato, é um cara que ele causa muita raiva em pessoas que são ditas os sérios da teologia, né? Pessoas que querem fazer teologia de uma forma séria e tal, e coisas assim. E muita gente até injustiça o Walter Reggiani. O Walter Reggiani, ele é um cara, de certa forma, muito injustiçado. E eu acho que isso é pouco inteligente dos que se dizem inteligentes. Porque, veja, o Walter Reggiani, ele participou de um debate recente, eu vou deixar um trecho aqui para vocês, que ele estava certo. Se ele não estava certo no que ele propôs ali no debate, no mínimo, a pessoa deveria colocar a mão na consciência e dizer assim, cara, se não a maioria, boa parte dos teólogos pensam dessa maneira, é um caminho viável para aceitar a argumentação. E essa argumentação desse debate foi no debate lá do canal do César Cavalcante, da Musical FM, que o Walter Reggiani foi perguntado sobre o texto de 2 Pedro, que diz que os falsos mestres renegaram o soberano Senhor e tal. Eu tenho vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso, eu vou por uma outra linha, né? Mas o que o Walter Reggiani argumentou é aquilo que diz boa parte dos teólogos reformados, renomados, sérios, de que aquele soberano Senhor não diz respeito a Cristo, diz respeito a Deus e não diz respeito do sacrifício de Cristo na cruz. Não é disso que o texto está falando e foi isso que o Walter Reggiani fez. E você falou também em comprar. Eu queria, Walter, fazer essa pergunta para você do texto de 2 Pedro, capítulo 2, já que a salvação envolve uma compra, e eu concordo plenamente, como é que explica esse texto aqui, o calvinismo, né? 2 Pedro, capítulo 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Se salvação envolve compra, e eu concordo que a palavra aqui é agora, né, no original, como é que essas pessoas conseguem renegar se Cristo os comprou? Como é que Cristo, né, através do seu sacrifício perfeito, essas pessoas conseguem renegar a Cristo? Se eles foram comprados pelo sangue, se eles foram salvos por Jesus Cristo, como é que o calvinismo entende esse texto aqui? No texto, não fala de Cristo, fala de um soberano, que em tantos outros textos da Bíblia usa esse soberano não se referindo a Cristo. Então ali, nesse texto aí de Pedro, não está falando a respeito de salvação. E aí, os pentecostais mais aguerridos começaram a fazer cortes do Walter Reggiani, dizendo que ele estava abandonando a fé, renegando Cristo como seu Senhor e Salvador. E muitos reformados foram nessa linha e pegaram os cortes, né, do debate e falsamente levantando uma acusação, dizendo que o Walter Reggiani tinha renegado o soberano Senhor. Então,
O Walter Reggiani, ele é pouco aceito nesse meio. Ele é chamado de sectarista, né? Porque, você é sectarista, você... Eu acho que o Walter Reggiani seja um sectarista? Não acho. Sabe por quê? O Walter Reggiani, ele não está propondo que apenas os da igreja dele são salvos. Ele não está propondo isso. O Walter Reggiani, ele não está propondo que apenas quem pensa como ele é salvo. Ele não está propondo isso. O Walter Reggiani, ele não está propondo sequer que apenas calvinistas são salvos. É tanto que ele não debate, ele não se propõe a debater, por exemplo, cessacionismo, continuismo. Ele não se propõe a debater isso porque ele diz assim: galera, olha, é o seguinte, quem crê nisso, quem crê que os dons existem, show de bola. Quem crê que não existem mais, show de bola também. Isso não implica na sua salvação. É isso que ele diz. Agora, o que ele bate firmemente é no que ele acredita que pode ser prejudicial à sua salvação se você fizer tal declaração. E quando se fala em Walter Reggiani e naquilo que ele está sendo dito, por ele ser um cara que ele é um pária já no meio teológico, muita gente nem ouve, mas o Walter Reggiani, ele tem um ponto. Ele diz assim, olha, a minha ideia é o seguinte... Veja como é a visão do Walter Reggiani a esse respeito. E você disse ele é um louco. E você disse ele é um cara pirado, um cara ruim do juízo. Beleza. Certo? Para além do que o louco faz, você tem que colocar em xeque o que se ele tá falando, o que ele tá falando naquele momento, se é verdade ou se não é. Tá certo? Beleza. O que é que o Walter Reggiani coloca na mesa? Na discussão, embora ele não saiba debater, embora ele não saiba talvez se expressar, embora ele seja um cara arrogante, rude, mas o que ele coloca na mesa é o seguinte: em temas secundários, vocês podem divergir à vontade, não tem problema. Ele usa até o bispo McAllister, que o bispo McAllister, ele é um reformado carismático, ou seja, é um cara meio, vou usar minhas palavras agora, pentecostalizado, mas é um cara reformado. O que o Walter Reggiani coloca na mesa é o seguinte: quando o assunto diz respeito ao que é fundamental no cristianismo, isto é, a morte de Cristo, o seu sacrifício, o plano de salvação que foi executado e bem sucedido por Cristo, isso é o pilar, pelo amor de Deus. Não pode haver divergência daquilo que é fundamental. Você pode divergir em pontos secundários. Eu quero falar em línguas. Eu não quero falar em línguas. Agora, quando diz respeito ao pilar central, que é o plano de salvação de Cristo, que o Walter Reggiani diz é o seguinte: Cristo morreu, ele executou o plano de salvação perfeitamente, salvou a todos quanto ele quis salvar, certo? Ninguém ficou de fora. E a fé tem que ser somente em Cristo. Veja, não é a fé em Cristo. É isso ele também vai alegar. Ele diz assim: não é ter fé em Cristo. Os católicos têm fé em Cristo. Ele mentiu? Não mentiu. Os católicos têm fé em Cristo. Se você disser assim para um católico, a salvação é por meio de Cristo? Eles dirão, é. Se você perguntar para um adventista, a salvação é por meio de Cristo? Ele vai dizer, é. O que o Walter Reggiani propõe é que a salvação não basta ser por Cristo, tem que ser somente por Cristo. Ora, meu Deus do céu, todo cristão que se preze tem que fazer essa declaração. Isso é óbvio. Não pode haver coparticipação na salvação. E talvez você queira discutir, dizer assim, não, tem um outro jeito de a gente bolar alguma coisa e tal. Cara, beleza, se tem outro jeito, isso precisa ser colocado na mesa também. Porque quando o Walter propõe aquilo que muita gente diz que é uma promoção do sectarismo, quando ele coloca na mesa, é justamente essa reação que o pessoal tem. Sectarista, não quero contato, não importa o seu argumento. Só que pouquíssimos ou nenhum ou ninguém se propõe a responder a questão. Vocês estão entendendo? Ele diz assim, olha, existe um problema. É esse. E a galera responde, você é sectarista. Você não pode jogar na lata do lixo 95% dos cristãos. Mas não se propõe a se debruçar diante do problema, que é o ser humano
ele não pode ser coparticipante da sua própria salvação. Eu já tenho vídeo sobre isso, expondo minha opinião, e talvez muita gente me coloque como discípulo do Walter. Não, meu Deus, não. O Walter é muito ruim, teologicamente falando, muito ruim. Eu poderia botar ele no campo dos loucos? Poderia, mas o louco tem um ponto que precisa ser respondido. Entendeu? E é algo extremamente problemático. Tem gente que acredita que maldição hereditária é heresia. Por quê? Porque é uma afronta ao sacrifício de Cristo. O que é que diz a crença da maldição hereditária? Que você herda uma maldição dos seus pais e que você precisa fazer algum tipo de campanha para quebrar essa maldição, para que ela não prospere, para que ela não vá adiante e não passe para os seus filhos. Qual que é a heresia? Por que isso não é um erro teológico e é uma heresia? Porque isso afronta o sacrifício de Cristo na cruz. Porque quando Cristo morre, ele anula todo tipo de maldição na cruz do Calvário. Então dizer que algo na cruz do Calvário não foi completo é heresia. Então, se quem acredita em maldição hereditária ser uma heresia diz que o homem precisa aceitar Cristo para ser salvo, não é heresia, é no mínimo incongruente, é no mínimo louco, insano, é uma falta de coerência tremenda. Ou maldição hereditária não é heresia, e aí também o ser humano precisar aceitar Cristo também deixa de ser heresia, ou tudo é heresia. Não tem como um ser e o outro não ser, porque os dois aviltam, vão de contra o sacrifício de Cristo na cruz. O Walter Reggiani, ele é mais enfático com os arminianos, porque os arminianos propõem essa ideia de que o ser humano ele precisa dar um aceite, né? Deus, Jesus Cristo, derrama a sua graça, né, sobre o pecador, chamada de graça preveniente, que faz com que o ser humano ele tenha a possibilidade de aceitar a Cristo ou de recusá-lo. Ou seja, o checkmate final, a resposta final, a assinatura final é do ser humano. O louco tem um ponto. O louco tem um ponto. E aí, eu concordo com o ponto do louco. E aí, logo, eu sou o discípulo do louco, eu sou sectário, eu tô querendo causar discórdia, eu tô querendo causar confusão, eu tô como é que eu posso dizer? Retrocedendo, intelectualmente falando. Mas o ponto que está na mesa não é combatido. Estamos dizendo que o calvinista é o único que vai ser salvo? Não estamos dizendo isso. Até mesmo porque, veja, eu estou sendo justo aqui nesse vídeo com Walter Reggiani, não converso com Walter Reggiani de forma frequente, não o admiro, né? Não o admiro, como pessoa não conheço, como teólogo acho muito ruim, mas o teólogo ruim tem um ponto. E não estamos dizendo que o calvinista é o único que vai ser salvo, até mesmo porque o próprio Walter Reggiani, ele não é calvinista pleno, ele é óbvio, para facilitar o entendimento, todo mundo diz que é calvinista, eu sou calvinista, mas na verdade eu não sou calvinista, eu não comungo com o batismo por aspersão, certo? Eu não comungo com o pedobatismo, por exemplo, que são pontos defendidos por João Calvino. Então logo não tem como dizer que somos calvinistas. Mas talvez todo cristão ele precise ser monergista. O que é monergista? Acreditar que a salvação vem somente por meio de Cristo. Ser arminiano, ter o pensamento arminiano de que o ser humano precisa dar o aceite, precisa querer ser salvo, não é nada bíblico e, ao meu ver, não é apenas um erro teológico. O que é que você pensa? Comente, deixe o seu like, se inscreva no canal. Deus abençoe vocês. Desculpa se fui ofensivo e até a próxima.